E o que nós estudamos no decorrer dessa semana é o texto de Gênesis, capítulo 32, do versículo 4 até o capítulo 36, versículo 43. É um ensinamento, um direcionamento da parte do Eterno, que chega para a nossa vida de forma tão rica, tão bela, que a gente não tem como falar. Hoje o pessoal de casa me perdoe, mas eu sei que eu vou me empolgar. Mas abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 32, eu vou ler até um pouco antes da nossa porção, vou ler a partir do início mesmo do capítulo 32, lá no versículo 1, que na verdade é o final da porção da semana passada, que foi a porção Vayetse, né? Porção Vayetse. Então eu vou ler o capítulo 32 a partir do versículo 1. Diz: de manhã bem cedo, Lavã levantou-se, beijou seus filhos e filhas e abençoou-os. Então Lavã partiu e voltou para sua casa. Jacó continuou o seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó viu-os, disse: esse é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Mahanaim, 2 acampamentos. Manahaim, Mahanaim, acampamento de anjos. E Jacó enviou mensageiros à sua frente ao encontro de Esav, seu irmão. Primeiro detalhe importante: enviou mensageiros à sua frente ao encontro de Esav, seu irmão. Essa ordem é importante. Primeiro ele fala Esav, depois fala seu irmão. A gente sempre fala aqui que a gente tem que estar atento a essas pequenas pérolas do texto, porque isso chama a nossa atenção, e sempre que isso acontece, a gente já falou, tem algo aí. Você já pode acender a luzinha, tem algo aí. Todo mundo sabe que Esav era irmão de Jacó. Por que falar Esav, seu irmão? Guarda aí essa ordem. Primeiro o nome, depois a afirmativa de que ele era seu irmão. Em direção à terra de Seir, a região de Edom, com essas instruções: eis o que vocês devem dizer a Esav, meu senhor. Seu servo Jacó diz: tenho vivido com Lavã e permaneci com ele até agora. Possuo gado, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio essas notícias a meu senhor com o objetivo de obter o seu favor. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ao encontro de Esav, seu irmão, e ele vem a seu encontro, e com ele estão 400 homens. Alerta! Erro de tradução. Pim. Essa frase final, quando os mensageiros retornam, quando você pega no original, não está Esav, seu irmão, está invertido, tá? Seu irmão Esav. Talvez você pense: está dizendo nada? Na sua está certo? Como é que está aí, pastora? Seu irmão Esaú, versão perfeita. Perfeita essa tradução. Inverte a ordem, e aí você vai entender o porquê. Mas antes, guarda isso aí lá na caixinha, tchum. Antes eu vou dar um salto aqui, e eu vou lá agora, ainda no capítulo 32, no versículo 23. Ele se levantou naquela noite, pegou suas 2 mulheres, as 2 escravas e seus 11 filhos, e atravessou Iaboque. Ele os pegou e mandou cruzarem o riacho. A seguir, mandou que atravessassem seus bens. E Jacó foi deixado só. Eu estou dando ênfase para que você
esteja atento nessas palavras. Primeiro, à noite. Depois, ficou só. Então o homem lutou com ele até o amanhecer. Quando percebeu que não derrotaria Jacó, golpeou a ligação do quadril de Jacó, para que seu quadril se deslocasse enquanto lutava com ele. O homem disse: deixe-me partir, pois vai amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir, a menos que me abençoe. O homem perguntou: como é seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: de agora em diante, você não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois mostrou sua força contra Deus e os homens e prevaleceu. Jacó perguntou-lhe: por favor, diga-me seu nome. Ele, porém, respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou o lugar de Peniel, pois vi Deus face a face, e minha vida foi poupada. Quando o sol nasceu, então iniciou, anoiteceu, ele ficou só, agora o sol, e ele estava em Peniel, e agora o sol nasceu sobre ele, e ele atravessou, que lugar? Todo mundo está Peniel? Todo mundo está Peniel? Errado! A tradução correta é Penuel. Erro de tradução, outro erro. No original está Penuel. Essa é a tradução perfeita do original. Há uma mudança do nome. E tudo isso é muito importante para a gente compreender a revelação contida no texto. Essa é a importância da gente entender como realmente está escrito no original. Por isso que valorizamos tanto aqui o buscar o original, analisar o original, porque isso faz grande diferença, por menor que pareça ser as alterações, uma letrinha. Que diferença vai fazer Peniel para Penuel? Grande diferença, e essa é a grande diferença na vida de Jacó ou Israel. Mas antes de começar a entender isso tudo, eu vou dar uma revisão geral, lembrando um pouco de Jacó, o que ele já tinha vivido. Lembramos que Jacó tinha um irmão, gêmeos, chamado Esaú ou Esav, um homem do campo, peludo. Diz o texto que ele era peludo. Imagina um cara cabeludo, peito cabeludo. Ele era assim. Esav era a figura do homem animal, do homem que segue a vida pelos instintos, o homem carnal que Paulo menciona lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Ele é a própria representação do homem animal, do homem carnal, do homem que segue os seus desejos e os seus instintos. Por isso nós vemos que ele troca aquilo que é espiritual, a primogenitura, por o quê? Um prato de lentilha. Ele troca o espiritual por aquilo que é material, por aquilo que ele deseja, por aquilo que é do mundo. Mas nós temos Jacó ali como a representação de alguém que dá valor, ou mais valor àquilo que é espiritual, do que aquilo que é material, carnal, animal, do que os próprios desejos. Ele coloca o projeto espiritual acima de todas as coisas, e porque ele tem esse coração desejoso pelas coisas espirituais, a ele foi passado a bênção, ele viveu, ele recebeu a dádiva da bênção espiritual, que foi passada a ele. Mas em meio a todo aquele dilema de luta do homem, de Jacó, com o homem carnal, com uma luta que é real na nossa vida, uma luta permanente, contra a carne, contra os desejos da carne, e Paulo cita isso muito bem, lutamos contra Esav. E como nós conseguimos sujeitar o Esav? A revelação vem.
Mas antes, diz que ele foge. Ele não resolve a sua questão com Esaú naquele momento. E aí, mais uma coisa que nós aprendemos: não pense você que é qualquer hora que você enfrenta o seu Esaú. Tem momentos que você tem que, fugir. Lembra o texto? Fuja dos desejos da mocidade. Existem momentos que você não está pronto, não está no momento do embate, de lutar certas lutas, de guerrear certas guerras. Precisamos ter essa sensibilidade, essa percepção que a mãe de Jacó teve, e falou: Jacó, mete o pé. Tem hora que você tem que ouvir isso: sai daí, porque vai dar ruim. E Esaú sai então, e ele vai então até Lavã. Lavã, esse nome de Labão, ou Labaão, Lavã vem de branco, né? Vem de branco, de pureza. Na verdade, Lavã é o símbolo daquilo que também é enganoso, porém não é cabeludo. Vocês estão entendendo? Estou falando umas coisas meio doidas, né? O Esaú cabeludo quer dizer que é algo perceptível, é algo material, carnal, animal, e que é perceptível, qualquer um consegue perceber. Isso aqui é desejo da carne, isso aqui é carnal. A figura do Esaú é visível, fica claro e evidente que aquilo ali não é caminho do Senhor, é contra aquilo que é espiritual. Já Lavã é enganoso. Você olha, parece branco, você olha, parece pureza, você olha, parece bom, mas é enganoso, há engano por detrás disso. E agora Jacó vai aprender a reconhecer isso e a vencer esse engano também. E ele entra numa nova fase da vida dele agora, que ele passa por essa de reconhecer e discernir o engano em muitas coisas, que tem aparência de espiritual, de bom, de puro, mas é enganoso. Então estejamos atentos para todas essas coisas. Tem muita coisa espiritual aí enganosa, que você olha, parece espiritual, mas é carnal. E aí depois nós vimos na porção da semana passada, vai ser um momento maravilhoso que todo mundo conhece, que Jacó deita ali e tem algo que acontece ali que é tremendo. Está no capítulo 28, capítulo 28, no versículo 10, eu tenho que ler esse texto que é bom demais. Lembra que a promessa agora foi dada a Jacó, ele recebeu a bênção. Que promessa? A mesma promessa que o Eterno havia dado a Abraão e a Isaac, alcança, chega até a vida de Jacó. A promessa de Deus estava sobre Jacó, e Jacó precisava aprender quem ele era, o que estava estabelecido sobre a vida dele nessa terra, e ele está aprendendo aqui. E aí chega nesse momento, diz o texto lá no versículo 10 do capítulo 28, e Jacó saiu de Beersheba e partiu na direção de Harã. Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra no lugar, colocou-a sob a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali diante dele havia uma escada apoiada no solo, e o seu topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, Adonai estava em pé perto dele, e ele disse: sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Parou. Veja a imagem que ele está recebendo como revelação.
em meio a um sonho. O Eterno está mostrando para ele quem ele é, o que foi dado a ele, a autoridade e a bênção que foi estabelecida sobre ele. Ele está deitado ali e diz que ele vê então uma escada que liga a terra e ao céu. Conexão, terra e céu. A realidade do céu na terra. Anjos sobem e descem. Está dizendo o seguinte: Jacó, isso é o que eu tenho estabelecido sobre a sua vida. O que está estabelecido no céu vai refletir na sua vida aqui na terra. Há uma conexão. Você não é normal, Jacó. Entenda isso. Você é diferente. Existe algo estabelecido como bênção sobre a sua vida. Você está ligado ao céu, conectado ao céu. E os anjos estão estabelecendo isso, subindo e descendo sobre a sua vida. É o que está sendo dito aqui. E aí ele vira e fala o seguinte: olha o que diz aqui, ó. Ele lembra, olha o que eu falei, ele lembra a promessa de Abraão e Isaque. Ele cita aqui. E aí ele diz: darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Eu não sei se isso foi falado no Café com Torá, eu não consegui acompanhar tudo. Ele está deitado, lembra? Sonhando. E o Eterno fala: eu darei a você a terra que está debaixo de você. A literatura judaica, ela olha para esse texto e ela diz que naquele momento, o Eterno, ele comprimiu toda a terra da promessa debaixo dele. Porque olha só, te darei essa terra sobre a qual você... Está dizendo que ele comprimiu, era toda a terra prometida. Diz que o Eterno comprimiu toda a terra debaixo dele. No momento que ele comprime a terra debaixo de Jacó, ele estabelece a bênção, ele estabelece a posse de Jacó sobre aquela terra que foi comprimida. E olha o que ele faz agora. Ele comprime, o Eterno diz: é tua, toda essa terra que ele comprimiu. E aí diz: seus descendentes serão tão numerosos como os grãos de poeira da terra. Você se expandirá para o oeste. Ele começa a liberar aquilo que comprimiu. Visualiza, irmão, você tem que entender isso. Ele estabeleceu, é teu, e agora ele começa a liberar, trazer de volta. Ele diz: para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul, por meio de você, ou melhor, voltou ao lugar, mas agora a terra voltou ao lugar não da mesma forma, com uma bênção de posse estabelecida sobre ela. Olha lá. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja, estou com você, eu guardarei aonde for e trarei de volta a esta terra, pois não deixarei até cumprir tudo o que prometi a você. A terra volta ao lugar agora, mas agora com uma posse estabelecida, uma bênção estabelecida, uma descendência que iria se espalhar, e a bênção já estava alcançando e sendo liberada agora, para aqueles, toda aquela terra, toda a dimensão da terra. Ele diz: todas as famílias da terra serão abençoadas por essa bênção, que eu comprimi, liberei. Todas as famílias da terra. Essa bênção chegou aí em você, meu. Todas as famílias da terra. Aquilo que foi liberado sobre Jacó naquele momento, chega até você. Você, como descendente de Abraão, como conectado a essa bênção de Abraão, filho de Abraão, você está inserido naquela bênção ali, quando foi comprimida a terra, e agora retornando ao seu lugar. E o Eterno mostra então para Jacó aquilo que está estabelecido sobre ele. E aí chega nesse momento aqui, que algo ainda está impedindo Jacó, de viver a realidade dessa plenitude que foi revelada a ele.
O que está faltando? Qual a peça que está faltando ali para que tudo aquilo que o Eterno estabeleceu sobre ele possa se cumprir? Falta ele resolver uma questão que ficou pendente. Esav. Precisa resolver aquilo, Jacó. Você precisa resolver as suas pendências, meu amigo, aquilo que está impedindo você de viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa se desembaraçar. E aí nós entramos nessa porção dessa semana. Interessante que quando o texto vai começar e vai dizer, vais lá, né, e enviou. Essa palavra Shelihut, ou Shalia, né, de mensageiro, de enviado. Há quem diga, inclusive, que no momento que ele envia mensageiros, anjos estavam indo à frente. Porque você vê que ele estava no acampamento dos anjos, deixou a deixa logo um pouquinho antes. O acampamento dos anjos. Anjos que foram estabelecidos para seguir Jacó com aquela bênção. E eles começam então a tornar ou transformar o ambiente em algo propício para que o plano do Eterno ocorra. Anjos ministradores, gente, isso aqui não é misticismo. O Novo Testamento menciona anjos ministradores, a favor, que trabalham a favor daqueles que servem ao Senhor. Anjos que o Senhor determina. Também tem isso, porque às vezes a pessoa quer dar ordem, né? Senhor, manda o anjo Miguel, manda o anjo Gabriel. Você não manda em anjo, quem determina o anjo é o próprio Eterno. Mas eles estão para servir, amém? Inclusive a literatura judaica, é bom de trazer algumas coisas, diz o seguinte, que sempre que realizamos e cumprimos uma instrução, uma das dádivas do cumprir a instrução é que o Eterno estabelece anjos para te servir, para ministrar a sua vida, pelo mérito do cumprimento de uma instrução do Senhor. Para ver como é que cumprir instrução é abençoador, é rico. E aí agora ele vem, e ele fala assim, envia mensageiros até Esav, meu irmão, por isso que eu mandei você analisar a ordem. O que ele está dizendo é o seguinte, veja, vai lá e vê para mim, se Esav, se o homem carnal, deixou de ser carnal, e agora é meu irmão. Vê se ele está querendo ainda tomar, vê se ele ainda é meu inimigo, ou se ele agora é um irmão. E aí diz que esses homens vão, e quando eles voltam, falam o seguinte, olha, ele não é irmão, ele é Esav. Está dizendo, ele continua sendo o mesmo. E por isso eles dizem que quando é dito aqui que ele vinha com 400 homens, eles estavam dizendo, ele está vindo contra você. Ele vem para te matar. E essa era a situação que Jacó se encontrava agora, diante de algo que ainda ameaça a vida dele. E o que fazer nesse momento, meu amigo? O que fazer no momento em que a sua vida está sendo ameaçada? Você precisa entender que há algo estabelecido sobre a sua vida, que é maior do que qualquer situação desse mundo. Esav é mundo, Esav é mundo. Qualquer situação gerada ou provocada, qualquer intento do homem contra aquilo que o Eterno estabeleceu, não tem poder, não tem autoridade, não vai impedir. Lembra, traga à memória aquilo que te traz esperança. O que? Lá foi dito, lá no versículo 28 que eu li, pois não deixarei até cumprir tudo o que prometi a você. Nada, ninguém
podem vir 400 homens, 500 homens, 1000 homens, se eu estiver caminhando nas pegadas do Senhor, no propósito do Senhor, aonde Ele me direcionou, pode vir quantos forem, não vão impedir o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Mas o que acontece aqui é que Jacó, quando recebe essa mensagem, diz lá no versículo 8, sentiu muito medo e angústia. E aí chega um momento importante. Um momento que você tem que definir quem você é. Que você tem que decidir por aquilo que é o espiritual que já foi dado à tua vida, que já foi estabelecido sobre você, ou se você retorna para a vida de Esável, se você retorna para o mundo, ou se você cede ao mundo. E Jacó chega exatamente nesse momento. E saiba de uma coisa, essa decisão, essa definição, que vai fazer com que você tome posse daquilo que o Eterno já estabeleceu sobre você. Essa decisão é única e exclusivamente sua. Por isso que diz aqui, que ele se levantou naquela noite. Ele estava em meio a uma situação de angústia, de medo, de pavor. Ele estava em meio à noite. E em meio a essa noite, o que ele faz? Esse momento que ele precisava se definir. Estamos próximo aí de Hanukkah, uma celebração de definição de identidade, quem eu sou. E vem essa porção, a segunda desse mês. E aí diz que ele faz o seguinte, ele pega suas 2 mulheres, suas escravas, seus filhos, atravessam o Iaboque. Ele os pegou e mandou cruzarem um riacho, a seguir mandou atravessar os bens. Ele manda primeiro as pessoas, depois os bens. Por quê? Todo mundo já sabe essa, né? Isso foi uma orientação de Abraão. Ele aprendeu isso com os seus pais, Abraão. Primeiro a casa, depois os bens. Primeiro aquilo que é a representação do espiritual, depois o material. Coisa que Ló... Ele inverteu, ele falou, deixa primeiro estabelecer currais e casas, quando na verdade se estabelece casa para depois currais. O que isso quer dizer? Casa é a representação do espiritual e animais ou currais o material. E você vê aqui que Jacó, ele tinha aprendido que deveria colocar o espiritual em primeiro lugar, por isso ele passa as suas mulheres, passa os seus filhos e depois sim os seus animais. E ele fica só. É uma decisão sua, meu amigo. É uma decisão que eu não posso tomar por você e que não vai adiantar nada. O meu esforço é você que tem que se firmar em quem você é, e esse é o momento de Jacó. E aí diz que ele fica ali e há uma grande luta. E em meio a essa grande luta, para determinar quem ele era, para tomar posse daquela bênção, para que aquela bênção que já havia sido dada, exatamente assim, se tornasse uma realidade nele. Essa era a grande luta. Fazer com que tudo aquilo que ele viu, que ele ouviu, fosse uma realidade nele, fosse uma compreensão dele real, na mente dele, no coração dele. Isso iria estabelecer, isso iria transformar Jacó em Israel.
E aí diz que ele luta ali. E em meio àquela luta ele sofre uma perda, uma lesão. Talvez você sofra perdas nessa decisão. Talvez você sofra perdas por você estabelecer: assim eu sou, assim serei, esse sou eu. Trazer esse conceito e essa bênção para você, de forma que ela se torne uma em você, pode produzir perdas, você pode perder coisas, pessoas, pode, mas saiba de uma coisa, meu amigo, essa perda é passageira, isso fique certo, e você vai ver isso no texto. Mas antes, diz que ele chega ali então, e aí há essa transformação nesse momento. Agora você, Jacó, agora eu sei quem você é, agora o que eu declarei de bênção é uma realidade na sua vida. Agora você não é mais Jacó, agora você é Israel. Agora toda aquela promessa é uma realidade em sua vida. E aí diz que ele está naquele lugar, e aquele lugar se chama Peniel. Peniel. O lugar se chama Peniel, até então. Por quê? É esse momento que a gente está, da noite para o dia. Começou, era noite. O lugar se chamava Peniel. Bota para mim o texto, Gabriel, para ver a diferença de Peniel para Penuel. É a conexão agora que estava revelada no sonho, na paraxá da semana passada. Esse é o momento que define a vida de Jacó. Esse é o momento que o Eterno está liberando a palavra dele sobre nós, mais uma vez, diante de Hanukkah, de uma celebração que nos chama para vivermos essa restauração também, essa identidade. E nós somos chamados através das palavras descritas nessa paraxá, para vivermos a mesma realidade, para se definir em meio à noite quem você é, de forma que o sol da justiça seja estabelecido sobre nós, e a bênção e as palavras estabelecidas pelo Eterno seja uma realidade na nossa mente e no nosso coração. E aí sabe o que aconteceu? Agora ele sai dali. Toda a realidade da palavra é uma realidade nele. Ele sabe que o propósito está estabelecido sobre ele, ele sabe que aquela bênção é dele, pertence a ele, ninguém tira dele, ele sabe quem ele é. Agora pode vir Esav, agora eu sei quem eu sou, pode vir Esav, quando Esav chegar diante de mim, Esav não vai conseguir lutar contra mim, e a realidade é tão grande que agora quando ele chega diante de Esav, ele faz uma declaração que muita gente não entende. Você fala assim: pô, você falou que Esav é o homem carnal, é o homem animal, o homem instintivo, mas o texto aqui na frente vai dizer o seguinte, que eles têm aquele encontro, eles se abraçam, um encontro cinematográfico, eu gosto de falar isso, um encontro lindo, ali ele resolve uma pendência dele, agora sabendo quem ele é, e eles choram, eles se beijam, eles choram ali juntos. E lá no capítulo 33, no versículo 10, Jacó disse: não, por favor, se alcancei seu favor, então aceite meu presente. Olha o que ele fala para Esav: ver sua face foi como olhar para a face de Deus, agora que você me recebeu. Como pode olhar para Esav e ver a face de Deus, se falamos o tempo todo que Esav é a figura do carnal, do animal, do homem instintivo? Como? Porque agora eu olho para tudo aquilo que luta contra o propósito de Deus na minha vida, a bênção de Deus na minha vida,
e eu vejo que aquilo que luta contra o que está estabelecido sobre mim, não pode mudar essa realidade. E porque não pode mudar essa realidade, eu vejo a face de Deus, porque quem faz isso é o Eterno. Por isso ele olha para Esaú e vê a face de Deus, porque ele vê alguém que não luta contra ele, mas que se une a ele por causa do Eterno, por causa de Deus. E para fechar, no capítulo 33, versículo 18, vai dizer, porque você viu lá Jacó, como é que ele estava ainda? Mancando, não tinha lute para fazer a massagem, para resolver o problema dele, e ele estava lá mancando, não é isso? Mas aí, depois de viver toda essa realidade, talvez você sofra uma perda momentânea, meu amigo, mas se prepara que o Eterno vai restituir quando você estiver na plenitude, porque vai dizer que viajando de Padã Arã, lá no versículo 18, capítulo 33, Jacó chegou como? Quem tem versão aí? Na minha está com segurança a cidade de Siquém. Tem alguém com uma versão diferente? Capítulo 33, versículo 18. Jacó chegou como? Oi? São e salvo. O que mais? Íntegro. Melhorou um pouco. Mais alguma diferente? Em paz. Boa também. O que mais? Vamos lá, versões. A minha diz com segurança, a judaica completa. A da irmã ali diz são e salvo. A dele diz íntegro e a dele diz em paz. Por que tanta tradução diferente? Porque a palavra aqui no original é shalem. Shalem vem de shalom, beleza, em paz, chegou em paz, mas também quer dizer íntegro, mas também quer dizer inteiro, são e salvo, inteiro, mas também quer dizer completo. Se você pegar a palavra shalom, shalom quer dizer pleno, completo, inteiro, íntegro. Quando diz que ele chegou íntegro, quer dizer que ele foi totalmente, amplamente restituído. Ele chegou íntegro financeiramente, ele chegou íntegro fisicamente, ele chegou íntegro espiritualmente. Toda a sua vida estava em integridade plena, por isso a palavra aqui, shalem, shalom, pleno. Ele alcançou a plenitude da realidade da promessa na vida dele. Por isso é importante vivermos essa realidade, a definição, que a palavra de Deus, que tudo que Ele tem falado para nós e liberado sobre nós, seja uma realidade na nossa mente e no nosso coração, que não hajam empecilhos, que não hajam embaraços, impossibilitando você de viver, que haja resoluções, e que você saiba quem você é, e se defina nesse tempo, em nome de Yeshua, o Mashiach, amém, amém, que o Senhor te abençoe.